Tu aí mesmo, me diz uma coisa, se eu te contar que o Brasil foi o primeiro país do mundo a implementar uma lei anti-maconha, o que tu acha dessa informação? Quando eu te conto isso, tu fica pensando assim, nossa, isso é muito bom, isso é fantástico, é por isso que o Brasil é um dos melhores países que existem. Quando tu pensa uma coisa dessas, por que tu acha isso? Tu acha que porque quando alguém fuma um baseadinho, a pessoa fica louca, a pessoa fica maluca? Ou melhor, tu acha que maconha destrói neurônios? Tu acha que maconha, assim como dizia no nosso Código Penal que falava sobre a questão de apologia às drogas, é uma droga altamente viciante e sem nenhum efeito terapêutico? Ou tu acredita que é bom manter a maconha proibida porque de alguma forma a gente está mantendo o Brasil mais seguro, tem menos crimes acontecendo, menos assaltos, menos assassinatos, porque graças a Deus a maconha está proibida, né? Então nós estamos protegendo a nossa sociedade. Se tu realmente acredita nesse tipo de coisa, eu vou te levar a pensar, vou te levar a refletir sobre o que é a maconha e como que ela chegou até o estado de proibido. Porque, como eu falei, o Brasil foi um dos primeiros lugares do mundo, o primeiro país, até onde eu sei, a criar uma lei especificamente contra o uso da maconha. Só que isso vai acontecer no ano de 1830. Então, primeiro vamos pensar quando que a maconha entra na história humana. Aí tem um aspecto até assim, meio assim, folclórico, mitológico, que é difícil saber exatamente, porque tem povos que eles são tribais, povos que eles não escrevem a própria história e eles já fazem o uso da maconha, sabe-se lá desde quando. Eles apenas nos dizem que usam maconha desde sempre, mas como que nós podemos saber se é uma documentação? Fica um pouco mais complicado, mas tem povos nativos que fazem uso de maconha, provavelmente sabe-se lá desde quando. Só que agora, registrado, a gente pode dizer que o uso da maconha vai até a Índia e a China há uns 2.000, 2.500 anos atrás. A Índia é um país que até hoje em dia utiliza a maconha de uma forma ritualística porque ela está vinculada a uma divindade, Shiva, que faz parte da trindade mais importante das divindades hindus. Então, existe uma bebida chamada Bhang, que é uma mistura, uma infusão da maconha macerada com uma bebida típica de lá, que é tipo uma espécie de iogurte, ou também pode ser feita com leite também. Aí eles colocam algumas outras espécies de tempero para dar uma adocicada, e as pessoas bebem aí. É um líquido que também tem uma propriedade, né, alucinógena, entorpecente, maior do que geralmente quando está fumando. E o próprio uso também de ser algo que é fumado lá na Índia é utilizado, vinculado ao sagrado desde sempre. Pessoas da Índia eventualmente levaram para regiões da China eventualmente chegou a certas regiões da África, chegou até o norte da África, que foi onde adquiriu uma grande popularidade, ali nas regiões de onde hoje em dia tem o Egito, Marrocos, a Turquia, Paquistão, Afeganistão. Todos esses lugares daí têm uma tradição muito antiga, com a maconha, com o cultivo e com o haxixe também, né? Que era uma outra forma muito popular já de extrair a substância da maconha, né? Então, assim, primeiro vamos começar a falar por que todos esses povos adquiriram o hábito de utilizar e depois continuou sendo uma tradição que foi levada para outros lugares do mundo. Por várias razões. Em primeiro lugar, não só por esse lado do próprio efeito psicoativo, que era mais valorizado em outros lugares e outros menos, mas isso também, só que também tem todo o lado terapêutico e medicinal, que hoje em dia a gente fala muito sobre maconha medicinal e sobre essa substância ser assim isolada a certos elementos da planta, mas a realidade é que o efeito terapêutico e medicinal já era alcançado através de outras formas, entendeu? Fumando, ou também pegando e fazendo assim um chá, ou também fazendo esse tipo de bebida, sabe, como Bhang, enfim, várias formas de utilizar a maconha já obtinha esse efeito terapêutico e ou medicinal que até hoje em dia as pessoas querem voltar a utilizar. Então foi por isso que a maconha se tornou muito popular, entendeu? Já começa por essa questão. E também tem o outro lado, que é a questão do cânhamo. O cânhamo são as folhas da maconha, e é o lado dela que a gente chama da planta macho. O cânhamo não é fumado porque ele tem pouco THC, mas ele tem uma série de outros nutrientes. Ele serve para várias coisas, inclusive para fazer fibras. Fibras tão fortes que são, assim, são fundamentais
para fazer as caravelas portuguesas, que sim, os portugueses e os europeus de modo geral conheciam o cânhamo. Isso assim, já no século XVI tem portugueses escrevendo, falando que o cânhamo é uma espécie da cannabis índica. Cannabis índica quer dizer isso, é o cânhamo que veio da Índia, né? Cannabis índica, isso é maconha, digamos assim, só que eles já faziam essa separação, que é como se eles tivessem mais interesse no lado da fibra mesmo, para fazer corda, para fazer tecido. E a roupa mesmo dos navegadores também utilizava o cânhamo, era muito eficiente para resistir ao efeito do mar, sabe? Então tem todo esse lado também documental, histórico, verdadeiro, que também é deixado de lado enquanto a maconha é ilegal. Hoje em dia no Brasil, a produção têxtil do cânhamo também é proibida, porque tu não pode, porque o ideal para as duas culturas crescer é bom ter a planta macho e a planta fêmea. E a planta fêmea é que é considerada o problema na nossa legislação atual por ser o lado que entorpece. O cânhamo nem tem esse efeito psicoativo assim, só que serviria para criar uma série de medicamentos, para também criar fibras. Enfim, é uma coisa que supostamente não só competia, como superava outras indústrias têxteis, ou textos. Era uma coisa que competia com o algodão, com a seda, com outras formas de fazer roupa, entendeu? Porque para certas situações funcionava melhor, era mais útil. Como, por exemplo, para fazer as caravelas que os caras utilizaram para fazer as grandes navegações. Então isso é fato histórico também, e que comprova que houve de fato um apagamento, entendeu? Se hoje em dia eu posso falar isso para vocês com firmeza e convicção, é que hoje em dia essa informação é bem... as pessoas que foram atrás disso sabem com firmeza. Existe arquivos, existe isso escrito com essas palavras. Só que durante muito tempo, e no momento histórico recente, sabe, mais ou menos uns 100 anos, é quando a maconha se tornou realmente perseguida. Lá para 1926. Sabe? Literalmente, está fazendo uns 100 anos de uma convenção feita pela Liga das Nações, que colocou a maconha e várias outras drogas em perseguição, e a maconha evidentemente é uma droga que nessa situação está sendo muito injustiçada. Então como que a maconha chega em solo brasileiro? Enquanto o cânhamo, como eu falei, ela já chega, digamos assim, ela está na produção dos navios, mas é bem provável mesmo que para fazer pequenos cultivos já foi trazido pelos próprios exploradores, os navegadores. Mas agora, quando que ela começou a ser utilizada para fumar, assume-se sim que foi com os povos escravizados. A narrativa que eu conhecia já dizia que as primeiras sementes de maconha a entrar no Brasil com a ideia de ser cultivada tinha sido por povos escravizados da África já no século XVI, lá para 1549. Então, assim, uns 18 anos depois de ter começado os assentamentos portugueses aqui na colônia de Portugal, sabe? Então, a informação que eu tinha é que pessoas que estavam sendo trazidas escravizadas para cá traziam sementes nos seus trapos de roupa, ou também em pequenos bonecos de voodoo ou de tradição africana variada, traziam para cá e colocavam sementes ali dentro. Eu vi pessoas, assim, outros historiadores querendo contrariar essa lógica, dizendo que não tem documentação sobre isso e que seria impraticável, porque essas pessoas eram trazidas para cá no cenário de muita pobreza, que eles iriam comer até essas sementes, sabe, pela fome que eles iam passar. Mas, honestamente, refletindo sobre os dois raciocínios, eu acho que isso pode ser dois momentos históricos distintos, entende? Porque a escravidão, mesmo sendo um fenômeno condenável em todos os seus períodos, não dá para imaginar que ela aconteceu da mesma forma em todos os momentos. Então, quem sabe, em 1549 mesmo, quando o tráfico transatlântico não tinha tomado as proporções que ele teria lá no século XVIII, XIX, eu acho que talvez fosse possível sim que tivesse rolado esse processo. Da mesma maneira que depois, já no século XVIII, quando aqui no Brasil chegou a rolar uma tentativa de estatização da produção de cânhamo, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, chegou a ter um prédio que era feito para produzir cânhamo, né? E foi trazido pessoas de Angola para trabalhar lá. Essas pessoas de Angola já conheciam a maconha, porque eles faziam uso lá no país deles, lá na África. Então eles identificaram aquela planta como a liamba, né? Ou a diamba,
que também começou a ser chamado de fumo de Angola, porque eles já tinham familiaridade com aquela planta. Aí tem toda uma história também de que, enquanto eles faziam o cultivo para o estado, eles davam algum jeito de surrupiar algumas sementes, algumas mudas, algumas coisas do tipo para levar para suas comunidades e tudo mais, porque eles sabiam que planta era aquela e eles tinham uma relação diferente. Enquanto os colonizadores tinham uma relação de usar aquilo lá para fazer tecido e fazer corda e fazer esse tipo de coisa, para eles era uma planta mesmo ritualística. Só que olha só, se a maconha foi introduzida lá em 1549, quer dizer que não só os povos escravizados que trouxeram tiveram contato com ela, vários outros povos. E hoje em dia assume-se sim, é sabido que, por exemplo, tribos indígenas que já fumavam o tabaco começaram a fumar a maconha também, depois que conheceram, e também um grupo muito famoso que eu já falei aqui nesse canal, que são os bandeirantes. Sim, então essa outra informação a respeito dos bandeirantes que foi silenciado durante muito tempo. Eles também são uma população pobre, no sentido assim de que eles não tinham grandes propriedades, sabe? A riqueza deles veio através da escravização e coisas do tipo. E eles também eram um povo marginalizado, eles não viviam nos centros urbanos, eles não pretendiam estudar, ir para a faculdade, ganhar cargos políticos, não era o estilo de vida que eles tinham. Em compensação, eles tinham que caminhar pra caramba pro interior do Brasil, né? Outra categoria de cidadão desses primeiros séculos do Brasil que ainda se adequou a fazer o uso da maconha eram os marinheiros. Combinava muito com o estilo de vida de quem estava sempre indo nos portos, porque eles interagiam muito com os povos escravizados, então tinha conversa. Sabe, eles perguntavam, eles queriam saber o que era isso que eles viam, certo? Os negros utilizando, o cheiro que eles sentiam, e as pessoas descreviam os efeitos que sentiam, eles queriam conhecer também. Então eles já tinham uma vivência mais marginalizada, eles já estavam naquela situação mais difícil, e falavam que ajudava muito eles, por exemplo, a combater o enjoo no mar, e o escorbuto, que era uma doença terrível que eles enfrentavam. Então assim, tem todo esse lado, como eu acabei de falar antes, a maconha tem um efeito de panaceia mesmo, de cura, que era utilizado por esses povos. Só que não ficou só na mão das pessoas marginalizadas por muito tempo. A medicina, conforme ela foi avançando, as pesquisas sobre essas substâncias que os povos nativos utilizavam avançavam. E no século XIX, no mesmo momento, quando ia rolar a primeira lei anti-maconha aqui no Brasil, começou a ser vendido cigarros de maconha. Aí vocês podem pesquisar pela expressão cigarros índios, vocês vão ver que existia e foi um fenômeno que aconteceu até mais ou menos 1920, então durou mais ou menos 100 anos. Vendia nas farmácias do mundo inteiro e aqui no Brasil também, cigarros que eram produzidos lá na França, então eram cigarros de maconha importados direto da França, dá pra ver na embalagem que contém cannabis índica, né? É a maconha vindo da Índia, e era vendido aqui no Brasil, era receitado por médicos e era comprado para combater várias doenças, para combater a asma, a rouquidão, a insônia, a falta de apetite, enjoo, enxaqueca. Procurem por isso, cigarros índios, procurem anúncios em jornais, isso é real, isso existe, isso é uma parte da história brasileira. Não foi por acaso, as pessoas não comentam, porque teve uma época em que a maconha não só era normalizada, como era incentivada, mas não para todo mundo. Era apenas para as pessoas ricas. Porque imagina isso, era um produto importado da França no século XIX. Quais os brasileiros que poderiam comprar esse tipo de produto na farmácia? Em compensação, em 1830, que isso era um pouco depois da família real chegar no Rio de Janeiro, o que isso faria? Faria com que muita gente rica de Portugal viesse para cá. Então é aí que começa a aumentar as comunidades assim de gente rica e classe média, porque é onde a monarquia vai. Quando Dom João veio para o Brasil, ele trouxe uma corte de 10 a 15 mil pessoas junto com ele. Elite da nobreza, funcionários dessa elite, gente europeia mesmo, com tradição, com cultura, com uma visão de mundo exatamente igual ao restante da Europa daquele período. Então eles vêm para cá, chegam no Rio de Janeiro, então 1830 que acontece a primeira lei contra a maconha. Mas então não era contra a maconha em geral, porque ao mesmo tempo que vendia na farmácia, o que estava sendo perseguido era isso, era o fumo de Angola. Então o que era? Era uma forma de fazer as pessoas que estavam fumando a maconha apertada, entendem? As pessoas que fumassem esse cigarro feito na farmácia, geralmente muitos iam fumar em casa, iam dizer que estariam fumando
por questões médicas, e poderia ser mesmo, mas o ponto é que tinha o mesmo efeito psicoativo, dava a mesma brisa para essa elite branca que estava fumando essa maconha legalizada caríssima. Mas em 1830 aprova essa lei que permite até que usuários de maconha fossem presos por 3 dias, enquanto os traficantes, as pessoas que vendiam maconha para eles, tinham que pagar apenas uma multa. Então vejam só como que essa primeira lei anti-maconha no Brasil já é terrivelmente parecida com as leis que ainda acontecem nesse país. Quem vende a maconha paga uma multa, da mesma forma que os grandes traficantes do Brasil ainda é gente envolvida com o nosso próprio governo, e o usuário pode ser preso até por 3 dias. E não era qualquer usuário, era o usuário pobre, entendeu? Então era isso, eram categorias marginalizadas da sociedade. Eram os povos escravizados, eram os indígenas e populações brancas marginais, que nessa época já não tinha mais assim os bandeirantes em si, mas tinha uma população caipira que tinha sido descendente do estilo de vida bandeirante, agora com menos poder e menos influência, mas mais afastado dos centros urbanos e mais capaz, mais adepto de ter essa tradição, até porque era um povo mais mestiço que tinha mais chance de ter relação menos agressivas com as comunidades de quilombolas, por exemplo, e de indígenas que não eram mestiços, mas eram indígenas puros, digamos assim. E talvez eles tinham mais chance de fazer o uso da maconha. Da mesma maneira que, como eu falei, marinheiros, que até nessa época ainda existiu. Existiu desde o século XVI e até 1830 era a mesma tradição. Nos portos ainda tinha mais relação com os escravizados, a maconha era mais conhecida. Então, onde é que os pobres utilizavam a maconha nessa época, no século XIX? Em praças, nos portos e em tavernas, que eram os bares da época. E era nesses lugares que eles passaram a ser perseguidos. Enquanto as elites fumavam onde? Nos seus próprios escritórios, nas suas casas, nos seus palácios, sabe? De uma forma que era vista como medicinal. Então a gente consegue perceber, já nessa época, que a maconha passa a ser perseguida não por fazer mal à saúde, porque os médicos dessa época estavam receitando, inclusive, para outras populações. Ela foi proibida para quê? Para perseguir certas populações. Só que depois vai chegar o momento, em 1926 daí, que vai agravar-se e muito a perseguição, não só contra a maconha, mas contra várias outras drogas. E aí eles fazem essa perseguição por várias razões, sabe? Em 1926, a Liga das Nações, que era tipo a ONU antes da ONU, um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, ela faz essa conferência para lidar com os derivados de opioides. Porque basicamente o resumo da história é que a Inglaterra passou décadas viciando várias populações a derivados da cocaína. Inclusive a própria população europeia, né? A própria elite intelectual europeia durante muito tempo foi cheiradora de cocaína sem enxergar isso como um problema algum. E durante esse mesmo tempo eles incentivaram o uso de derivados de opioides para gente da Índia, da China, e 1926 estava sendo um problema. Então nessa conferência, que a Inglaterra estava tentando mitigar os estragos que ela mesma causou, chegou um brasileiro lá, o Dr. João Pernambuco Filho, se eu não me engano, eu sempre esqueço o nome do sujeito, mas esse caso desde indígena é bem famoso, e ele sugeriu que a maconha fosse colocada junto, e disse que a maconha era mais perigosa do que o ópio. E esse mesmo cara já tinha feito estudo sobre a maconha e ele sabia que isso era mentira. Ele já tinha escrito coisas como: nunca foi identificada uma morte clínica devido ao uso de maconha, e a gente nunca identificou um efeito assim equiparado à cocaína de privação, sabe? A expressão do cold turkey, sabe? Que é se tu tirar a cocaína de alguém que é viciado, ele vai ter efeitos fisiológicos fortes. Ele passa mal. Isso acontece até mesmo com gente que é viciada em álcool. Gente que bebe álcool diariamente, se tira o álcool dele, ele pode ter efeitos assim fortes. E isso não é observado em gente que usa maconha mesmo durante muito tempo. Entende? Então assim, até nessa época, no século XX, já tinha estudos. E esse cara que fala que a maconha é tão perniciosa contra o ópio sabia disso. Por que ele fala isso então? Porque era mais um mecanismo para perseguir quem? Povos marginalizados. Nessa época era quem?
os negros que tinham sido libertos não há muito tempo atrás. Em 1888 rola a abolição da escravatura, 1889 o Brasil vira república, em 1926 é isso daí. Os centros urbanos estavam aumentando, era o início do fenômeno chamado do êxodo rural, pessoas que antes eram escravizados não tinham mais terra para plantar, quem não conseguia alguma espécie de emprego ser contratado, ia indo em direção onde tinha mais população. Onde tem mais população, onde tem mais oportunidade de emprego, onde tem mais oportunidade também de roubo, de furto, de coisas para tu adquirir. Tu ficar num lugar onde não tem nada, onde tu não tem oportunidade, não vai te levar a lugar nenhum. Então, isso deu início ao fenômeno da criação das favelas. As pessoas que não tinham condição de morar, não tinham terreno, iam morar, construir casas, casebres, nos lugares onde ninguém tinha construído nada ainda. Então todos os vários problemas urbanos que a gente lida até hoje em dia aqui no Brasil começam a acontecer nesse período, porque o Brasil tinha se tornado uma república, mas sem ter planejado a inclusão de uma grande parcela dessa população. Não só não tendo planejado a inclusão, cada vez mais eles gostavam de criar mecanismos que justificassem o quê? O encarceramento, que na época também era chamado de casas de correção. Era um lugar onde tu levava as pessoas para tentar transformar eles em cidadãos de bem. Então, nessa época, muitas coisas das tradições dos povos negros e indígenas era marginalizado. Então, a maconha tinha que ser perseguida, porque quem tinha mais chance de fumar eram essas populações. O samba muitas vezes era perseguido, a capoeira e etc, etc, etc. A lei da vadiagem, entendeu? Pessoas que não estavam dentro de casa estavam cometendo um crime. Imagina as pessoas que não tinham uma casa para eles estarem dentro, entende? Tu já estava cometendo um crime por natureza, digamos assim. Não tinha como tu não estar cometendo um crime se tu não tinha uma casa natural para morar. Então todos esses problemas foram sendo criados por isso, por essa má gestão, essa falta de perspectiva de como incorporar, e essa, mais do que isso, essa vontade real de perseguir, poder punir, castigar e tomar conta de alguma forma. É uma forma, tipo assim, tu tornou a pessoa livre, mas tu ainda quer controlar ela de alguma maneira. Então, meus amigos, eu vou fazer outros vídeos falando sobre esse assunto, desenvolvendo o porquê da legalização e etc e tal. Esse vídeo era para falar sobre a história do proibicionismo. E vocês podem ver que nada aqui teve a ver com a maconha ser algo perigoso, que vai matar, que vai destruir, que vai acabar com o funcionamento da sociedade. A maconha já fez parte do funcionamento da sociedade e nunca impediu a sociedade de funcionar. Foi simplesmente, se tornou um mecanismo interessante de controle, e quando a maconha se tornou ilegal, as pessoas que ganhavam dinheiro com ela continuaram ganhando dinheiro com ela. Isso que a gente não pode nunca deixar de esquecer, entendeu? Não é porque a maconha se tornou ilegal que as pessoas que já ganhavam dinheiro com ela, que eram os estados, a produção de cânhamo já existia. A Espanha tinha criado várias colônias de cultivo de cânhamo antes um pouco dessas leis, antes maconha ter sido aprovadas. A Espanha estava precisando de dinheiro e ela pegou várias das colônias dela e criou centros de produção de cânhamo, que era uma tradição muito antiga lá na Espanha. E era algo que acontecia em Portugal também. Só que, engraçadamente, 20, 30 anos depois estoura essa lei anti-maconha. Só que onde é foco da produção das drogas ilegais até o dia de hoje? São os países da América Latina. Colômbia, Bolívia, Chile, Equador, eu não sei quantos todos esses países contribuem, mas eu tenho certeza que é na América Latina onde a gente produz muito da maconha que é vendida ilegal. A maconha que vem para o Brasil, por exemplo, ser vendida como prensado, é vendida pelos traficantes brasileiros. As pessoas que já ganhavam dinheiro com a maconha continuaram ganhando, só que agora eles fizeram toda essa coisa que a gente chama de tráfico, chama de mercado negro, e destrói muito mais as pessoas. Enfim, causa assim, se era ruim encarcerar um usuário de maconha em 1830 por 3 dias, hoje em dia eles fazem muito pior, entendeu? Hoje em dia eles criaram o tráfico, eles criaram essa guerra às drogas que mata a população pobre, periférica, negra, todos os dias, e também criou um mecanismo de encarceramento que não é só por 3 dias. As pessoas que várias vezes não são traficantes são presas, levadas para celas para dividir espaço com membros de facções criminosas, e lá dentro eles se tornam sim membros dessas facções. E eles sequer eram bandidos antes de serem presos.
Então é isso que acontece no Brasil até o dia de hoje, e é por isso que quando tu entende esse fenômeno, tu percebe que a maconha nunca foi perseguida por causar doença, por causar problema, por poder destruir neurônio. Eu vou até acabar com esse mito também, sabe? Essa história de destruir neurônio é uma pesquisa dos anos 70, na época que já tinha tido até a contracultura hippie, e tinha várias pessoas vendo celebridades, artistas famosos que eram maconheiros, Hollywood fazendo as pessoas se questionar sobre isso. Então, os Estados Unidos vê uma nova campanha de perseguição à maconha. E tem esse estudo que mostra que a maconha destrói neurônios. Depois de muito tempo, as pessoas conseguiram fazer com que o laboratório que fez a pesquisa divulgasse a metodologia do teste. Que o jeito que deveria ter sido era para eles ter dado 30 baseados a cada um dos macacos durante um ano. 30 baseados por dia, durante um ano. E na verdade o que eles fizeram era bombear, através de uma máscara de gás, o equivalente a 50 baseados, em mais ou menos 5 minutos a cada dia. E dentro de 3 meses os macacos morreram. Então assim, os macacos perderam neurônios e acabaram até morrendo, mas assim, não foi por causa da maconha, foi porque os macacos desmaiavam com aquela máscara na cara deles. Então, é isso que também a gente tem que entender sobre o que são pesquisas. As pessoas encomendam pesquisas já querendo certos resultados. E a metodologia te ajuda a conseguir certos resultados. No caso, isso daí não serviu para mostrar nada. A maconha não mata neurônios. Literalmente não mata neurônios. Ninguém nunca conseguiu provar isso porque não existe isso. Isso é uma mentira. Entende? Então, a maconha não foi proibida porque causa mal. Tem todo sim um aspecto positivo que eu vou abordar em outros episódios também. Eu vou falar de todo o potencial terapêutico, medicinal da maconha também. Só que a única razão de porque a maconha se tornou ilegal é porque ela se tornou um mecanismo muito eficiente de perseguir, de proibir, de prender certas camadas da sociedade e eventualmente se tornou um mecanismo de lucro. O tráfico se tornou uma forma muito lucrativa. Serviu de várias formas para as pessoas que criaram a proibição. Então começa como uma forma de controle, de racismo, de exclusão social, e se torna depois um mecanismo de lucro. Ainda de exclusão social, ainda racista também. Então, conforme tu entende a podridão que é esse sistema do proibicionismo, tu entende que a gente não tem nada a ganhar com ele. Então, tu percebe também que o proibicionismo é um sistema político que não tem nenhuma redenção. Nada de bom sai de um país que coloca essa lei proibicionista contra as drogas, mas principalmente contra a maconha, por ser uma droga muito segura, uma droga que a sociedade humana já usa há milhares de anos, muitas vezes de forma ritualística, sagrada, cerimonial, mas também num uso adulto, responsável, e que é sim terapêutico, é sim medicinal, porque é uma coisa indissociável. Tu não pode fazer o uso da maconha e ela ainda não ser uma medicina. Não é um botão de liga e desliga. Então pessoas adultas que estão fazendo uso da maconha estão fazendo uso terapêutico medicinal dela também. Mas então é isso. Quem ouviu esse vídeo até o final, eu espero que tenha curtido. Deixa um like, se inscreve no meu canal se tu viu no YouTube. E deixa um like e passa a me seguir se tu viu no TikTok. Valeu!